Primeira coisa que a gente precisa entender aí, quando eu falo parentes do marido, quem são esses parentes que eu falo, né? A gente tem que entender que quando o homem e a mulher casam, deixa, né, pai e mãe, ali que essa mulher e esse homem estão formando a casa deles, a família deles, o lar deles. Isso, a partir de agora, é família. E tudo que venha fora isso são os parentes. Mas a gente fala, nossa, mas é esquisito falar que a minha mãe e meu pai é meu parente. A gente pode chamar também de família de origem. Mas é importante entender que a família em si é o marido, a esposa e os frutos daquele casamento. E não só os frutos desse casamento, como também acolher seu enteado, o seu marido acolher um filho de um outro relacionamento. Então, essa é a composição da família. Agora, as famílias de origem, que é o que eu chamo de parentes, e você pode chamar das duas maneiras, é só para diferenciar, porque a gente muitas vezes fala, meu tio, minha tia, não sei o que, é minha família. É sim sua família, mas é a sua família de origem, tá? É importante entender isso aí para o que a gente vai falar adiante, tá bom? E quando a gente tem esses conflitos aí com a família de origem do marido, a gente tem 2 graus aí de conflito. Primeiro, os conflitos com parentes que não são tão próximos do seu marido, como sobrinhos, primos, tios. Então, lidar com uma situação dessa acaba sendo mais fácil, porque são pessoas que o seu marido não tem um laço, um vínculo tão forte. Então, se o seu marido ele não tem esse vínculo tão forte com essas pessoas, você não tem um contato frequente com essas pessoas, é uma situação mais fácil de lidar. Agora, quando o conflito vem com uma pessoa da família de origem do seu marido que é muito ligada a ele, como por exemplo a mãe, o pai, os irmãos, aí fica um processo um pouquinho mais delicado, um pouquinho mais desafiador para ser transformado. Por quê? Porque são pessoas que estão com seu marido desde o início, né? São pessoas, é um lar em que seu marido, ele tá lá desde criança, ele aprendeu com aquelas pessoas, ele conviveu com aquelas pessoas, ele foi se desenvolvendo e foi aprendendo com aquelas pessoas. Da mesma maneira que você também, né? Você com seus pais, com seu irmão, ali foi o lar que você cresceu. Ali foi, sendo o jeito certo ou errado, mas foi ali que você aprendeu as primeiras coisas. Foi ali que você foi educado. Então, quando você tem um conflito com uma pessoa desse laço, com esse vínculo com seu marido, é um pouco mais desafiador, mas não é impossível de resolver, certo? Então, é importante a gente ter esse entendimento. E aí você fala assim pra mim, Carol, então por que eu tenho que dedicar tempo pra transformar essa relação aí com os parentes do meu marido? Por que eu devo me preocupar com isso? Porque se você não dá importância para isso no momento que você precisa dar, que de preferência é quando não tá numa situação tão crítica, quando você dá importância para isso e resolve esse problema, o seu casamento ele flui. Agora, se você deixa esse assunto ele ficar pior, se você deixa essas picuinhas, essas discussões, elas se intensificarem com esse familiar do seu marido, a única coisa que vai acontecer é você ter que colocar o seu marido inconscientemente a ter que fazer uma escolha. Ou a sua mãe ou eu, sabe? E isso é inconsciente, porque se você não tem essa relação, se você não consegue ter essa relação com ela, o seu marido ele fica nessa sinuca de bico, sabe? Ele fica nessa encruzilhada e ele não sabe o que fazer, porque vocês têm essa relação. Então, você tem que dedicar esse tempo de resolver esses problemas, esses conflitos com essas pessoas, principalmente essas pessoas com vínculo mais forte com seu marido, para não deixar o seu casamento ir ladeira abaixo, não deixar que o seu casamento vá pro divórcio, entendeu? Porque quando você tá num conflito aí com a sua sogra, por exemplo, que sua sogra não gosta de você não gosta dela, tá aquela relação, você não quer ficar perto. Você quer ficar longe. E o seu marido, como veio daquela família, como esteve ali o tempo todo, ele sente falta dessa família. Então você, como esposa, não pode achar que ele tem que se afastar. Entendeu? Por quê? Aí não acontece uma disputa de amores. É diferente. A mãe dele, ela não vai deixar de ser mãe dele. E você, se não desistir do seu casamento,
também não vai deixar de ser esposa dele. Então, cada uma tem o seu papel na vida desse homem. Cada uma desempenha um papel. Não precisa disputar nada. Certo? É importante ter esse entendimento. Porque, principalmente, por exemplo, se você fala assim pra mim, Carol, mas o meu marido, ele se acontece algum problema ali com a mãe dele e ela acaba me ofendendo, eu sei que eu tô certa, mas mesmo assim ele não me defende. Mesmo assim ele não vai ao meu favor. É lógico que ele tá escolhendo ela. E não é bem isso. Sabe o que acontece? Eu entendo você. Primeiro, eu entendo, porque eu sou muito parecida, assim. É como se fosse com você, por exemplo, se a sua mãe, ela ofendesse o seu marido de alguma maneira, você ia ser a primeira a falar, não, peraí, não fala assim com ele não. Ou então, não, peraí, não é assim. Você ia se levantar em favor do seu marido. Então, o que você espera dele é que ele faça o mesmo por você, não é isso? Então, a gente sente que, tipo assim, nossa, mas eu te defenderia se fosse minha mãe, você não me defende. A gente fica com essa sensação de que ele prefere, é como se ele defendesse a mãe, é como ele deixasse você ao léu, sozinha nessa briga, pra ficar do lado da mãe. Eu entendo isso, só que sabe o que acontece com esse marido? E eu quero que você comece a fazer uma avaliação agora. Dependendo do jeito que ele foi criado, dependendo do modo que o seu marido foi criado dentro da família dele, esse marido, ele tem um respeito muito grande pelo pai e pela mãe. E no entendimento dele, ele acha que se indispor, ele acha que enfrentar os pais de alguma maneira, isso é um desrespeito. E você consegue avaliar isso se você começar a pensar, pensa aí, faz uma reflexão em alguma situação que aconteceu que não envolvia você. Não envolvia necessariamente você e a mãe dele, por exemplo. Estou dando um exemplo aqui de sogra, né? Conflito com a sogra. Pensa numa situação em que ele sabia que a mãe estava errada, mas mesmo assim ele não opinou, ele não interviu. Por quê que eu quero que você pense isso? Porque muitas vezes não está relacionado com você. Não está relacionado com o fato dele te defender ou não. E sim pela dificuldade, e sim por esse processo de intervir com o pai e com a mãe ser muito penoso para ele. Pra gente é natural, né? Eu, assim, com os meus pais, eu falo com eles o que eu acho, o que eu acredito. Meu pai teve problemas de saúde, eu que falava, não, vem cá, a gente vai sim. A gente vai fazer isso, vai fazer aquilo. Sabe? Eu meio que era a mãe dele. Por quê? Porque isso é normal na minha família. Mas só que na família do seu marido, será que é assim? Se não é assim, você não pode exigir que ele seja como você, porque ele não é.